Você está vivo. Ainda. E isso não é um detalhe, isso é uma sentença. Porque enquanto você respira, enquanto seus olhos percorrem essas palavras, existe uma coisa que o céu está esperando que você ouça, e que você, por orgulho, por medo ou por cansaço demais, ainda não parou para ouvir de verdade. E eu vou te dizer algo que vai doer antes de curar. O teatro acabou. Não o teatro do mundo, não o teatro dos outros. O seu. Aquele palco interior onde você representou fé sem ter fé, onde você cantou louvor com a boca enquanto o coração estava em colapso, onde você dizia estou bem na porta da igreja e chorava no carro de volta para casa. Esse teatro. Esse espetáculo de aparências que você montou para Deus, para as pessoas e principalmente para si mesmo. E Deus está cansado de ver a peça. Não porque ele seja cruel, mas porque ele é pai. E nenhum pai de verdade aguenta ver o filho fingindo que não está partido quando os cacos estão espalhados no chão. Você veio até este vídeo por algum motivo. Não foi acidente. Não foi o algoritmo agindo sozinho. Foi a mão invisível que governa até os cliques dos dedos cansados te empurrando para este momento específico. E essa mão não trouxe você aqui para te afagar. Trouxe para te confrontar com uma verdade que você está evitando há tempo demais. Por que você ainda sofre da mesma coisa? Não é retórica. É uma pergunta real, e ela vai furar fundo se você deixar. Por que a mesma dor voltou? Por que a mesma situação financeira se repete? Por que o mesmo tipo de pessoa te machuca do mesmo jeito? Por que as suas orações parecem bater no teto e descer de volta vazias? Você já parou para perguntar isso com seriedade, sem fugir para a culpa alheia, sem culpar o diabo por tudo, sem criar teorias espirituais para não olhar para o espelho? Existe uma palavra séria que o profetismo bíblico não tem vergonha de pronunciar, e essa palavra é castiçal. Quando Deus fala em castiçal, ele não está falando de um objeto decorativo. Ele está falando de uma função, de uma posição, de um propósito que foi confiado e que pode ser removido quando aquele que o carregava parou de carregar luz de verdade e passou a carregar apenas a aparência da luz. E esta geração de fé performática, de avivamento de palco, de unção vendida em pacotes e de intimidade com Deus substituída por intimidade com a plataforma, esta geração está em perigo real de ver o seu castiçal removido. Não porque Deus seja impiedoso, mas porque Ele é santo. E santidade não negocia com o teatro eterno. Você que está assistindo agora, quando foi a última vez que você buscou a face de Deus sem pedir nada? Sem uma lista de pedidos, sem uma urgência de crise, só por amor? Só por querer estar perto? Quando foi? Pense. Não minta para você mesmo agora. Porque o castiçal não é removido de uma vez. Ele é removido aos poucos. Primeiro a chama fica menor. Depois o calor desaparece. Depois resta só a forma, a estrutura, a cera, o visual de quem um dia ardeu. E por fora, ninguém nota. Por fora, você ainda aparece nos cultos. Por fora, você ainda posta versículos. Por fora, o teatro continua. Mas o céu viu a chama apagar. E isso tem a ver com você. Tem a ver com o que você tolerou na sua vida espiritual. Com os compromissos que você foi abandonando silenciosamente. Com as vozes que você foi deixando entrar e que foram, palavra por palavra, apagando a certeza que um dia ardeu no seu peito. Eu preciso que você ouça isso não como acusação, mas como alarme. Porque amigo que avisa não é inimigo. É o único que ainda te respeita o suficiente para não te deixar dormir no incêndio. Se você sente que esta palavra está desnudando a sua alma, deixe o seu amém nos comentários e se inscreva neste canal agora. Não saia deste vídeo, porque o que o céu vai revelar a seguir vai mudar o seu julgamento sobre tudo que você viveu até aqui. Tudo. Inclusive a dor. Inclusive o silêncio. Inclusive os anos que pareceram perdidos. Não saia. Porque agora a voz muda. Porque até aqui foi o profeta falando do alto da sua santa indignação, apontando o dedo, sacudindo a consciência. Mas escute o que o Espírito sussurra agora, para além do barulho da minha indignação. O que eu vou te dizer a seguir não é o que o homem diz. É o que o Criador afirma. É a voz que veio antes do mundo, que existia quando você ainda não era nem pensamento, que te conheceu antes de sua mãe te ver, que contou os fios do seu cabelo e numerou os seus dias, que chorou com você naquela noite que você pensou que estava sozinho e que nunca, em momento algum de toda a sua história, tirou os olhos de você. Essa voz quer falar agora. E ela começa dizendo, eu vi o seu teatro. E eu te amo do mesmo jeito. Isso não é permissão para continuar fingindo. É a base sobre a qual a transformação real começa. Porque ninguém se transforma a partir da vergonha.
Ninguém se levanta a partir da condenação. A transformação verdadeira, a que dura, a que muda a estrutura do caráter e não só o comportamento de superfície, essa transformação começa sempre no mesmo lugar, no encontro com o amor que conhece tudo e ainda assim escolhe ficar. Como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Você não é um acidente que Deus está tentando resolver. Você é um propósito que Deus está desenvolvendo. E os dois parecem iguais por fora quando você está no meio da dor, mas são completamente diferentes na perspectiva da eternidade. E eu preciso falar sobre o castiçal de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Quando o livro do Apocalipse, no capítulo 2, fala da igreja de Éfeso, Deus não estava falando com ímpios. Não estava falando com pessoas que nunca o conheceram. Estava falando com uma comunidade que havia experimentado avivamento real, que havia sido plantada pelo próprio apóstolo Paulo, que tinha doutrina sólida, que perseverava nas obras, que sabia discernir entre verdadeiros e falsos ministros, que não se cansava de trabalhar. E ainda assim, Deus disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não o primeiro trabalho. Não as primeiras obras. O primeiro amor. E aqui está o nó da questão que esta geração precisa ouvir com toda a atenção da alma. É possível fazer tudo certo por fora e estar completamente errado por dentro. É possível ter a agenda espiritual cheia e o coração esvaziado. É possível produzir conteúdo cristão sem ter comunhão cristã. É possível pregar para multidões e estar em fome de Deus. Éfeso perdeu o amor. Não a doutrina. Não a disciplina. Não a influência. O amor. E Deus, com a ternura ferida de quem foi trocado sem que o outro percebesse, disse: lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a fazer as primeiras obras. Quando não, virei a ti e removerei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Removerei o teu castiçal do seu lugar. Mas note o que veio antes: virei a ti. Antes do julgamento, a visita. Antes da remoção, a misericórdia. Deus não remove o castiçal de surpresa. Ele avisa. Ele visita. Ele chama. Ele envia mensagens por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, por meio de um mal-estar espiritual que você sentiu mas não soube nomear, por meio de uma inquietação no peito que te acorda às 3 da manhã e que você tentou calar com barulho, com redes sociais, com entretenimento, com qualquer coisa que te impedisse de ouvir o que esse silêncio estava tentando te dizer. Esse mal-estar que você sentiu não era fraqueza. Era chamado. Aquela inquietação não era ansiedade. Era o dedo de Deus tocando em algo que precisa ser devolvido a Ele. E agora precisamos falar sobre restauração. Porque esta mensagem não termina no diagnóstico. Ela termina na cura. E a cura começa quando você entende que o castiçal removido pode ser recolocado. Pense em Sansão. Aqui está um homem que nasceu sob promessa. Dedicado a Deus antes mesmo de respirar. Ungido com uma força que não vinha do treino nem da genética, mas do Espírito que pousava sobre ele. E que foi, escolha por escolha, entregando os segredos da sua unção para quem não deveria tê-los. Não de uma vez. Aos poucos. Como acontece com todo mundo. Primeiro uma concessão. Depois outra. Depois a concessão virou costume. E o costume virou prisão. Quando Dalila finalmente o traiu e os filisteus lhe arrancaram os olhos e o acorrentaram no moinho, Sansão estava em seu ponto mais baixo. Cego. Humilhado. Sem força. Sem unção. Sem o que quer que o havia definido espiritualmente. E ali, na escuridão do cárcere, foi que o seu cabelo voltou a crescer. O texto sagrado registra isso com uma simplicidade que deveria nos tirar o fôlego, porém os cabelos da sua cabeça tornaram a crescer, depois que foram rapados. Apenas isso. Sem fanfarra. Sem revelação dramática. Só o crescimento silencioso que acontece quando alguém para de se debater e começa a esperar. E quando chegou o momento, Deus honrou aquela restauração silenciosa com uma vitória maior do que todas as que Sansão havia alcançado enquanto ainda estava em pé, forte e com os olhos abertos. Deus não desiste do que Ele mesmo consagrou. Mesmo quando você entregou o segredo. Mesmo quando você permitiu que a unção fosse rapada. Mesmo quando você está cego e acorrentado e moendo no escuro sem enxergar saída. O cabelo está crescendo de novo. A pergunta é: você está disposto a esperar no escuro o tempo suficiente para que o crescimento aconteça? Porque a restauração de Deus quase nunca chega do jeito que você planejou. Ela não chega numa tarde de domingo com música suave e lágrimas fáceis. Ela chega no moinho. Ela chega no cárcere. Ela chega exatamente no lugar onde você perdeu tudo que te definia,
porque é só quando você perde tudo que te definia por fora que você descobre o que Deus colocou dentro de você que nenhuma Dalila pode tocar. Há algo que ninguém pode roubar de você. Há uma semente plantada antes do tempo que não depende das suas conquistas para sobreviver, que não definha com as suas falhas, que não morre com as suas noites mais longas. Essa semente é a promessa original. É a palavra que foi falada sobre você antes que você soubesse que ela existia. E como está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículos 16 e 17, eis que eu criei o ferreiro que sopra as brasas no fogo e produz a arma conforme o seu trabalho. Eu também criei o assolador para destruir. Toda arma que for forjada contra ti não prosperará. Toda a arma. Não algumas. Toda. Incluindo a arma do desânimo que você carrega virada contra si mesmo. Incluindo a arma da voz que diz que você foi longe demais, que pecou vezes demais, que desperdiçou tempo demais, que está velho demais, fraco demais, quebrado demais para ser usado. Essa arma também não próspera. Porque não é a sua integridade que sustenta o propósito, é a fidelidade dele. E como está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a promessa que ele fez sobre você sem negar a sua própria natureza. E isso é impossível. Agora preciso que você sente com isso. Não continue correndo. Não vá para a próxima tarefa do dia ainda. Sente com isso por um momento. Deus não pode falhar com você sem se contradizer. E Deus não se contradiz. Então o que está em jogo quando falamos da remoção do castiçal não é a sua condenação. Nunca foi. O que está em jogo é uma escolha. A mesma escolha que Éfeso recebeu, voltar ao primeiro amor ou perder a posição de luz. E voltar ao primeiro amor não é uma conquista religiosa. Não é uma meta espiritual que você riscará da lista. É uma rendição. É o momento em que você para de tentar consertar o que só Deus conserta, para de tentar merecer o que só a graça oferece, para de fingir que está bem quando está destruído, e simplesmente cai diante dele como você é. Com o teatro todo desmontado. Com a fantasia de santidade exposta. Com o cansaço real, as dúvidas reais, as feridas reais e a fé pequena mas ainda viva. E ali, no chão da rendição, acontece o que sempre aconteceu quando alguém se jogou a ele sem defesa. A mão que sustenta o universo desce e levanta. Pense em Elias debaixo da árvore de zimbro. Um dos maiores profetas que pisaram nesta terra, o homem que havia chamado fogo do céu no Monte Carmelo, que havia confrontado 450 profetas de Baal sozinho, que havia visto o poder de Deus em dimensões que poucos mortais viram. E ele estava deitado no chão, pedindo para morrer, dizendo, já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava esgotado. Não espiritualmente preguiçoso, não em rebeldia deliberada. Esgotado. Do tipo de cansaço que vem de dar muito, de lutar muito, de crer muito sem ver nada, do tipo de exaustão que apaga a chama não pela maldade mas pelo peso. E o que Deus fez? Não pregou. Não confrontou. Não listou as falhas de Elias nem lembrou o quanto ele havia recebido e desperdiçado na lamúria. Deus enviou um anjo. E o anjo tocou nele e disse, levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. O caminho é longo demais para ti. Deus reconheceu o cansaço sem condená-lo. Deus proveu antes de exigir. Deus alimentou antes de enviar. E depois que Elias comeu e descansou, o mesmo anjo voltou, tocou nele de novo e disse, levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti sem este sustento. 2 vezes. Deus insistiu na restauração física e emocional de Elias antes de falar em missão. Você que está exausto agora, você que veio para este vídeo carregando um peso que não consegue nem nomear direito, você que está com raiva de Deus mas não tem coragem de admitir porque acha que raiva de Deus é pecado, você que está com a fé pendurada por um fio e está com vergonha disso, Deus viu. E Ele não está te condenando pelo cansaço. Ele está enviando o anjo. Ele está dizendo, levanta e come. O caminho ainda existe. A jornada ainda tem destino. A missão não foi cancelada por causa do seu colapso debaixo da árvore. Levanta. Com. O que Deus preparou para esta próxima estação da sua vida requer que você esteja de pé. Não perfeito. Não sem cicatrizes. Não sem as marcas do que você atravessou. Mas de pé. Alimentado pela palavra. Sustentado pela presença. Fortalecido não pela sua determinação, mas pelo pão que desce do céu. Como está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 35, as palavras do próprio Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais. Não raramente.
Não com dificuldade. Jamais. A promessa não tem exceção para os que chegam destruídos. A promessa não tem cláusula que diga exceto se você errou demais ou exceto se você demorou muito para voltar. A promessa é absoluta para qualquer um que venha e creia. E agora precisamos falar sobre esta geração com sobriedade e com esperança ao mesmo tempo, porque o título deste vídeo não é uma ameaça vazia, e seria desonesto da minha parte deixar esse peso no ar sem ancorá-lo na perspectiva certa. Vivemos num tempo de aceleração. Não apenas tecnológica, não apenas política, não apenas climática. Espiritual. As Escrituras descrevem este tempo com uma precisão que deveria parar qualquer coração que ainda bate no ritmo da eternidade. O livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, já anunciava: Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento se multiplicou. As pessoas correm de uma parte para outra. E no meio de toda essa corrida, a capacidade de parar, de ouvir, de permanecer, está sendo consumida pela velocidade do próprio tempo. Esta é a geração que tem mais acesso à palavra de Deus do que qualquer outra geração na história, e ao mesmo tempo é a geração com menos profundidade bíblica do que qualquer geração nos últimos séculos. É a geração com mais igrejas, mais conferências, mais plataformas, mais conteúdo espiritual, e ao mesmo tempo com mais solidão, mais ansiedade, mais depressão entre os que se dizem crentes. Isso não é acidente. É o resultado de uma troca que esta geração fez sem perceber. Trocou a raiz pela folhagem. Trocou a formação pela informação. Trocou o altar pela audiência. Trocou o encontro com Deus pela descrição do encontro com Deus. E o Espírito Santo está chamando esta geração de volta. Não para um padrão religioso do passado. Não para uma forma cultural de fé que pertence a outra época. Mas para o eterno que não muda com a época. A intimidade real com o Deus vivo. A oração que não é performance. A adoração que nasce do interior partido e não do estúdio bem produzido. A entrega que custa alguma coisa. Porque o castiçal desta geração ainda não foi removido. Esse é o recado. Ainda não foi. E a mensagem de hoje é um aviso de misericórdia, não uma sentença de condenação. É Deus chegando antes do ponto sem retorno e dizendo: ainda há tempo. Volta. O primeiro amor ainda aceita o seu retorno. O altar ainda está de pé. A brasa ainda tem calor suficiente para reacender o que apagou. Mas a janela tem fechamento. Não para assustá-lo com urgência emocional, mas para ser honesto sobre a natureza do tempo. Toda colheita tem prazo. Toda geração recebe a sua janela. E o que é feito dentro da janela determina o que é colhido fora dela. Como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Não no seu tempo. No tempo dele. E o tempo dele está agindo agora. Nesta palavra. Neste momento em que você está parado, ouvindo, com algo remexendo dentro de você que não é emoção passageira, é reconhecimento. A alma reconhece a voz do seu Criador mesmo quando a mente tenta racionalizar. Não racionalize agora. Apenas ouça. Deus está dizendo sobre você especificamente, sobre a sua história específica, sobre a dor que tem um nome que você não disse para ninguém, sobre a promessa que você já quase deixou de acreditar, sobre o castiçal que você sentiu vacilando. Eu ainda acredito no que coloquei em você. Eu não me arrependo da sua criação. Eu não me arrependo do chamado que pronunciei sobre o seu nome antes do tempo. Eu não me arrependo de ter escolhido vasos imperfeitos para carregar luz perfeita, porque sempre foi assim que a glória funciona. Não através da força humana, mas através da fraqueza que aprende a depender. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a resposta de Deus ao pedido de Paulo para que a fraqueza fosse removida: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Não apesar da fraqueza. Na fraqueza. O lugar que você está tentando esconder é o lugar onde o poder de Deus tem maior liberdade para se manifestar. A ferida que você tampou com o teatro da espiritualidade perfeita é exatamente o canal por onde a graça quer fluir quando você finalmente permite que ela seja vista. O teatro acabou. Não porque você seja uma fraude, mas porque você é real. E Deus não veio para os saudáveis, Ele mesmo disse isso. Ele veio para os partidos, para os cativos, para os que têm os olhos cansados de tanto buscar e ainda não terem encontrado o que procuravam da maneira que esperavam. Veio para você. Está aqui agora. E antes de terminarmos este momento, antes que a tela feche e a vida cotidiana tente te sugar de volta para o barulho, eu preciso que você permita uma coisa. Permita que este momento seja real. Não só assistido. Vivido.
Permita que o que se mexeu dentro de você enquanto ouvia estas palavras não seja ignorado amanhã. Permita que esta seja a virada, não a virada emocional de um vídeo que logo se esquece, mas a virada do joelho que dobra em rendição, do coração que abre uma janela para a presença, da vontade que diz sim para o que Deus está pedindo que seja devolvido a Ele. E agora eu oro sobre você. Pai, Tu que és o começo e o fim, Tu que vês desde a eternidade e penetras nos momentos mais escondidos de cada coração, eu trago diante do Teu trono cada alma que chegou até aqui carregando o peso que eu sei que Tu já conheces pelo nome. Trago os cansados que estão com vergonha do cansaço. Trago os que erraram e acham que erraram longe demais para que o retorno seja aceito. Trago os que têm o teatro armado há tanto tempo que já não sabem como desmontar sem perder tudo que construíram em torno da aparência. Trago os que estão com raiva, Senhor. Os que oram mas não sentem mais nada. Os que servem mas se sentem vazios. Os que cantam mas choram no silêncio que vem depois. E eu peço, com toda a confiança que a Tua palavra me dá, que o Teu Espírito faça agora o que nenhuma palavra humana pode fazer, que Ele entre nos lugares que nenhuma pregação alcança, que Ele toque o que nenhuma música cessa, que Ele reacenda o que o tempo e a dor apagaram. Que o castiçal desta geração, o castiçal desta pessoa que está ouvindo, seja não removido, mas restaurado. Que a chama do primeiro amor seja soprada de volta à vida por aquele que é o próprio fogo. Que cada promessa que pareceu sepultada ressurja porque Tu és o Deus que ressuscita. Que cada esperança que foi enterrada debaixo da decepção encontre o poder de respirar de novo porque Tu és o Deus do fôlego de vida. Cura a ferida que tem nome. Cura a ferida que não tem nome mas que dói igualmente. Cura a memória que ainda sangra em silêncio. Cura a relação que parece sem conserto. Cura a vocação que parece desperdício. Cura o futuro que parece fechado. E sela esta alma com a certeza de que Tu não abandonas o que Tuas mãos formaram. Em nome de Jesus, que morreu e ressurgiu e está à destra do Pai intercedendo agora por cada um que ouviu estas palavras. Amém. Se esta palavra restaurou a sua esperança, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se deseja apoiar este ministério e o trabalho de levar esta palavra mais longe, utilize o Valeu Demais ou torne-se membro deste canal. Cada apoio é uma semente lançada no reino. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você saia daqui diferente de como entrou. Que o teatro nunca mais precise ser montado porque a presença real preencheu o que a aparência tentava cobrir.